assistiu Rogue One, Blade Runner, não vai se surpreender com a narrativa dessa história, mas vai ficar extremamente encantado com o visual e com a atualidade que é falar sobre inteligência artificial em meio a uma guerra. Vem que eu vou te contar tudo sobre esse novo filme. Olá, seja bem-vindo ao Anonymamente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar sobre o filme que estreia agora, dia 28 de setembro, nos cinemas. Resistência é a nova ficção científica dirigido pelo Gareth Edwards, que vocês devem lembrar muito bem dele de Rogue One, por isso que eu falei no começo do vídeo de Rogue One, ninguém vai se surpreender com algumas cenas que tem neste filme se assistiu esse maravilhoso filme de Star Wars. E também ele é responsável por Godzilla de 2014, algumas carinhas que aparecem lá naquele filme estão nesse, então ele tá com um elenco e com uma história que ele sabe muito bem trabalhar. Já digo de antemão que tem algumas coisas que acontecem para fazer a história andar ou se finalizar que eu acho assim extremamente que faltou um trabalho, tá? Faltou um refinamento ali para não ficar tão bobo ou tão jogado para finalizar logo a história que tem em torno aí de quase 2 horas e meia. Porém, todo o resto, todo o elenco e de novo, a fotografia desse filme deixa a gente pensando como é bom gostar de ficção científica. A gente acompanha um agente especial do exército americano que é enviado para uma missão em terras aonde a inteligência artificial, os simuladores estão ali sendo apoiados e protegidos. Porque nesse mundo em que a gente entra é num futuro, mas não um futuro muito longe, é em torno de 2060, 65, e houve uma guerra entre os humanos e aqueles que apoiam a inteligência artificial e a própria inteligência artificial. Então o mundo está nessa guerra e tem aqueles, né, que apoiam, aqueles que lutam contra. O Josh, vivido ali maravilhosamente pelo John David, o Washington, eu amo esse ator. Ele tem meu coração todinho. Ele é o nosso protagonista e ele é enviado para essa missão para achar o arquiteto, um dos principais arquitetos que cria essa inteligência artificial, que acha, ou melhor, as pessoas têm certeza, o governo tem certeza que ele tem uma máquina que pode, né, destruir a favor da inteligência artificial nesta guerra. Então, a missão dele é pegar esta arma e destruí-la. Só que a questão toda é, essa arma tem o formato de uma criança. Esse que tem muito ali o Rápido do Garoto Dourado, filme, um clássico da Sessão da Tarde, se você não assistiu, assista, é muito bom. Mas aqui também ele liga muito com essa coisa que a gente vê em Eu, Robô, em Blade Runner, Ex Machina, também um dos melhores filmes de ficção, assim, que envolve inteligência artificial. É sobre o que torna eles reais, né? Eles sentem dor, eles morrem, o que acontece com esses simuladores? Como eles devem ser tratados. A gente vê no filme que eles vieram de uma época de prosperidade junto com a humanidade criando, eles evoluindo, tudo dando muito certo, até que essa guerra explode e eles são basicamente proibidos, né, na América, e na Ásia eles são de alguma forma acolhidos e surge esta resistência, por isso o nome do filme em português, né? Esse tom de como que essas máquinas elas são vistas, como elas se comportam, o porquê desta guerra e como essa arma em forma de criança ela terminaria ou detonaria no final das contas tudo. É uma jornada entre dois personagens, né, o caso Josh e essa arma / criança, para tentar que o Josh leve até o seu comando, até as pessoas na qual ele reporta, e também tem a busca pessoal do Josh atrás da sua esposa,
que, né, a gente vê que acontece uma coisa com ela anos antes e ele tá, assim, aficionado em procurar a sua esposa novamente. Essa é a jornada que a gente caminha e é uma coisa muito de reflexão sobre humanidade, sobre o que é ser humano, sobre guerra, sobre inteligência artificial. Tudo é colocado. Não é nada inventivo, não é nada revolucionário no quesito roteiro, no quesito história, mas tudo, a história, os personagens, o visual, ele transforma esse filme em realmente um espetáculo aí cinematográfico. Aí logo que o filme vai andando, tu já vai se ligando em todas as reviravoltas que vai ter no final. Eu disse que quem viu Rogue One vai ter visto muitas cenas e muitas resoluções do final iguais a Rogue One, então não tem nada de surpreendente. Eu vi algumas pessoas falando, meu Deus, que filme surpreendente. Volte um passinho e veja as obras, né, principalmente Rogue One, aí do Garrett, porque vocês vão ver que tem cenas na praia que é exatamente igual, sabe? Algumas cenas de batalha. É muito isso. E ele mescla todas essas referências na sua história, mas de uma maneira muito bacana que faz construir tudo isso. O David, que faz o nosso protagonista, ele tem ali umas questões morais em relação à inteligência artificial, ao que ele pensa sobre a inteligência artificial e essa convivência com a Alpha, né, que é essa criança que a gente vai acompanhar, que é essa arma, basicamente. Isso vai se desmontando ao longo do filme. A gente tem a Maya, que é essa esposa dele, quem lembra dela de Eternos, ela tá aqui, ela também faz uma parte ali muito importante, queria ter visto mais dela no filme, mas eu compreendo o porquê que ela não tá o tempo todo. E no final das contas, o que mais eu gosto é toda a questão dos simuladores, das máquinas, dos robôs, como eles são visualmente, eles são muito bonitos. Eu vou repetir, isso é um filme muito lindo, muito bonito, com uma história que é aquela história que te conforta, porque é uma história que a gente conhece, mas falando de inteligência artificial, né, tudo pode ser e tudo pode não ser, como que isso vai indo até o fim, mas ele é um filme de ficção que vai trazer exatamente essa palavra de conforto, porque é algo que tu sabe que está acontecendo. E você vai entender todas as questões ideológicas, todos os pensamentos que o diretor quis colocar, quis fomentar nessa história. A gente vai ter, literalmente, Estados Unidos contra a Ásia. E como que isso é colocado? Tem toda essa questão geopolítica, que é muito interessante a gente pensar que eles colocam, né, o Garrett não coloca os Estados Unidos como mocinho da situação, tá? Ele não coloca. E eu gosto quando o filme faz esse ponto, porque tira esse centro, sabe, do umbiguinho deles. Então a gente vai ter um outro olhar, por isso que pouca parte a gente vê nos Estados Unidos, quase nenhuma. Ele é em outro ponto, ele é em outra região do mundo, e isso faz com que eu me envolva. Ele tem cenas belíssimas, assim, grandiosas, mas ele corre demais no seu final. E o que eu digo que para mim atrapalha é questões cronológicas, tá? Ah, mas é um filme de ficção, Natália, não tem que se apegar a isso. É um filme de ficção, eu tenho que identificar que aquilo possa acontecer futuramente, que aquilo possa ser real. Então, por mais que seja bobo eu falar, tem momentos em que uma ação ela não condiz com o tempo que ela tem. E isso tira toda a veracidade da história para mim no final. Sabe? Aquilo fica bobo, fantasioso, e não é uma fantasia, é uma ficção científica. Então, tudo precisa vir de uma maneira em que eu acredite. Toda a questão moral do personagem, tudo que ele vai passar, todos os personagens que surgem, eu acredito. Só que no final, para ele correr ali com a solução, para o salvamento do que for, ele vai num tempo que não é legal.
sabe? A gente perde esse sentimento de ligação com o filme na parte mais importante, que é a parte mais emotiva, que é exatamente a resolução de tudo, o que aconteceu com a Mai, o que vai acontecer com o Josh, o que vai acontecer com aquela criança. Então toda essa parte final ela vai perder esse peso exatamente porque ela perde o fator realismo, né? O fator de tu se colocar naquela situação junto com os personagens. Então eu acho que talvez esse seja o ponto que mais me afaste da obra, mas mesmo assim eu gostei demais, eu quero ver de novo. É um filme que tu pode rever várias vezes, tu vai ter um outro entendimento, uma outra situação. Agora sabendo do final, mesmo eu dizendo para vocês, né, o final e tudo que acontece que é para ser surpreendente, a gente já sabe. A coisa interessante do filme é que ele se divide assim como um livro em capítulos, tá? Tem sobre basicamente o Josh, tem sobre esse tal desse criador, tem sobre a criança. Então ele vai se dividindo e vai dando, né, no cantinho da tela o capítulo que tu tá. Isso nos coloca nessa jornada ficcional de uma maneira gostosa também, atrativa, porque tu vai vendo alguns pontos de vista, apesar de sempre estar acompanhando o Josh. A gente também tem esse deslumbre de alguns aspectos da história que foi deixado um tanto de lado ali no começo, pra gente compreender para onde ele tá indo. Todos os filmes que são feitos pro cinema merecem ser vistos no cinema, mas esse aqui, ele tem aquele peso a mais de tu tá vendo uma obra lindíssima, e ele é sim uma obra lindíssima, é uma das melhores ficções aí desse ano, com certeza, com essas ressalvas que eu dei aqui para vocês, que são ressalvas bem bobas, talvez bem idiotas, mas que pode ser que pegue também você no final, que não goste tanto, talvez seja por causa disso. Deu vontade de maratonar todos esses filmes que eu citei, todos esses filmes de inteligência artificial, mas você aqui me conte qual que é o seu preferido. Deixa o likezinho, se inscreve no canal, que eu sempre venho falar rapidinho sobre alguma obra que tá chegando aí nos cinemas. Beijos e até a próxima.